Nesta aula, nós vamos ver as leis básicas de decaimento radioativo, que descreve como a quantidade de átomos presente num dado recipiente muda ao longo do tempo devido ao decaimento. Nós vamos ver isso para radionuclídeos isolados, né, individualmente dentro de um recipiente, mas também para elementos de uma série, ou seja, quando nós temos um conjunto de radionuclídeos diferentes dentro do mesmo recipiente. Então, como que varia ao longo do tempo a quantidade de átomos de cada um desses tipos de radioisótopos? Bom, a referência básica que nós vamos utilizar nessa parte da disciplina é o livro de Física Nuclear do Irving Kaplan. Na verdade, somente o capítulo 10, né? O capítulo 10 que vai tratar de como que o decaimento radioativo tem um efeito sobre a mudança da quantidade de átomos de uma dada espécie, né? Dentro de um recipiente. Né? Então, aqui essa foi a única foto que eu achei, né, do livro, um livro que existe em língua portuguesa, uma edição da editora Guanabara 2, né? Na biblioteca da UFMT nós temos alguns exemplares, mas não estão com essa capa, eles estão feitos com aquela capa dura, né? Porque provavelmente os livros perderam já a capa, porque, se não me engano, são livros editados na década de 80, mas ainda o capítulo 10 desse livro ele nos dá base suficiente para iniciarmos uma discussão dentro da disciplina sobre o decaimento radioativo, né? Uma abordagem mais quantitativa. Bom, qual que é a lei básica do decaimento radioativo que nos permite avaliar como que muda a quantidade de átomos de uma dada espécie que decai, que emite radioatividade, né? Então, nós temos que, ao existir uma probabilidade definida, fixa, de um dado radionuclídeo emitir uma partícula radioativa, então se essa partícula for uma partícula alfa ou beta, o átomo ele vai mudar de espécie e não vai ser mais aquele átomo que estava ali antes, né? Então ele vai mudar de característica. Então nós podemos dizer que o número daquele tipo de átomo original muda ao longo do tempo. Então, como existe um decaimento, a quantidade de átomos originais vai diminuir com o tempo. Então, nós temos uma taxa de variação ao longo do tempo, que seria uma derivada da quantidade de átomos que temos ao longo do tempo. Essa quantidade vai ser uma quantidade negativa, né? E nós podemos dizer o seguinte, que essa taxa de variação do número de átomos de um dado radionuclídeo que decai sem reposição, quer dizer, eu não acrescento outros átomos daquela espécie no recipiente, essa taxa de variação é proporcional à probabilidade de decair no intervalo de tempo, ou seja, o que dá essa probabilidade é a constante de decaimento lambda. Então, essa taxa de variação ela vai ser proporcional à lambda. Quanto maior for o lambda, maior essa taxa de variação, maior vai ser a diminuição de átomos e maior vai ser a emissão de radioatividade, né? Mas também a taxa de variação, ela também vai ser proporcional ao próprio número de átomos remanescentes, porque o lambda diz respeito à probabilidade de um átomo decair em um dado intervalo de tempo. Se você tiver N átomos, a quantidade de átomos que estão decaindo é lambda vezes N, né? Então, menos lambda vezes N vai ser a taxa de variação do número de átomos que você tem naquele recipiente. Notem que nós estamos considerando o número de átomos como sendo uma função do tempo, né? Então, uma maneira de expressar isso é colocar o tempo aqui entre parênteses, né? Isso não significa que o tempo está multiplicando o número de átomos, não, mas que o N é uma função matemática cuja variável é o tempo, né? Então,
essa seria a equação diferencial básica que nos descreve a mudança da quantidade do número de átomos. É claro que a função matemática que tem como característica que a sua derivada é proporcional a ela mesma é a exponencial. Então daí resulta que o número de átomos ele vai diminuir numa taxa exponencial ao longo do tempo. Então, digamos assim que uma solução possível dessa equação é a exponencial decrescente, né? Então, uma função que obedece a essa equação diferencial é n de t igual a um n0, que seria a quantidade inicial de átomos, vezes uma exponencial decrescente, que é, digamos assim, aquela função que nós vimos na aula anterior, que descreve empiricamente como que muda a quantidade de átomos. Só que agora nós chegamos a ela não empiricamente, mas deduzindo a partir de uma lei, né? Uma lei da ciência, que é a lei de decaimento radioativo, né? Agora, essa expressão ela é válida mediante a condição de contorno de que em t igual a zero, a quantidade de átomos daquela espécie que nós vamos ter é n0, né? Então, esse n0 aqui, mais uma vez, significa a quantidade inicial de átomos, né? Então, aqui nós vemos naturalmente que a lei de decaimento explica o decaimento exponencial, né? Bom, só que nós temos situações um pouco mais complicadas do que essa, né? Essa situação é uma situação em que no recipiente você só tem inicialmente uma espécie de radionuclídeo e ao decair esse radionuclídeo não dá origem a outros radionuclídeos, né? Como é o caso de uma série radioativa, né? No caso de uma série, ou seja, o decaimento de um elemento ele pode vir a gerar outro elemento radioativo, esse elemento radioativo também vai decair. E, eventualmente, esse segundo elemento radioativo, ele pode, com o seu decaimento, gerar um terceiro, que também é radioativo. Então, nós vimos que nas séries naturais existem muitos radionuclídeos em sequência. Para aquelas séries naturais, na verdade, não abarcam todos os isótopos radioativos da natureza. Existem isótopos radioativos que podem ser produzidos artificialmente e eles também podem gerar uma série, normalmente uma série muito mais curta que as séries naturais, mas uma sequência de átomos radioativos, né? Então, o que eu tenho, na verdade, é uma sequência de elementos radioativos, mas eu posso verificar como que seria uma expressão genérica para o decaimento do iésimo elemento dessa série. Então, aqui nós temos como que seria a taxa de variação do iésimo elemento de uma série, né? Esse I pode ser, então, 1, que seria o primeiro elemento da série, 2, o segundo elemento, 3, o terceiro, e assim vai, né? Então, como que nós podemos pensar no que influencia o número de átomos desse iésimo elemento da série, um elemento que está lá no meio da série, né? Então, em primeiro lugar, ele mesmo vai decair, e ao decair, a sua quantidade vai diminuir, né? Então, nós aqui temos um termo que é negativo, que significa uma diminuição do número de átomos daquela espécie, e aqui nós temos o lambda INI, ou seja, é o mesmo fator que nós tínhamos antes, né? Aqui, ó, lambda N, só que específico para o iésimo elemento dessa série, né? Então, esse menos lambda INI, nos representa com que taxa o número de átomos vai estar diminuindo devido ao seu próprio decaimento. Mas nós temos que considerar adicionalmente que o decaimento do elemento anterior vai dar origem àquele elemento em questão. Então, o decaimento do elemento I-1 da série, né, o anterior, ou vulgarmente conhecido como o pai do elemento I, né? Então, o decaimento do pai do elemento I vai contribuir para que a quantidade
do elemento I aumente, né? Então, quanto mais o anterior decai, mais átomos vão se transformar naquele que eu estou considerando, né? No iésimo elemento da série. Então, a lei de decaimento completa, vamos dizer assim, que considera um elemento no meio de uma série radioativa, é de que a sua taxa de variação, ou seja, a taxa de variação da sua quantidade é igual a quantidade de decaimentos do seu pai menos a sua própria quantidade de decaimento, né? Então, a sua taxa, a taxa de decaimento do seu pai menos a sua própria taxa de decaimento, né? Então, e só desses dois, só importa a atividade do elemento anterior e a sua própria atividade, né? A sua própria taxa de variação, porque a quantidade de decaimento do elemento avô, digamos assim, do I-2, só vai influenciar o do I-1. Então, sempre você tem uma influência do anterior, né? Então, a influência do avô no elemento I já está embutida no comportamento do pai aqui, do I-1, né? Então, nós só precisamos considerar dois termos, o termo do próprio decaimento e o termo do decaimento do elemento anterior, né? Então, essa lei, vamos dizer assim, essa expressão aqui, ela nos dá uma expressão, né, uma equação mais completa a respeito do decaimento. Então, essa é uma lei mais geral do que aquela primeira que nós vimos, que somente tem esse termo aqui. Aquela primeira só é válida para o primeiro elemento de uma série, e essa aqui é válida para qualquer elemento de uma série, inclusive do primeiro, né? No primeiro, esse N aqui não vai existir, porque não tem um anterior, né? Então, essa é a lei de decaimento radioativo mais completa que se tem, tá? Bom, vamos pegar, então, alguns específicos. Do primeiro elemento de uma série, vale essa equação aqui, né? Porque ele nós só temos que levar em conta o seu próprio decaimento. Não existe um anterior a ele para influenciar na evolução da sua quantidade ao longo do tempo. Então, para o primeiro elemento de uma série, vale isso, ou seja, primeiro elemento de uma série, eu vou ter uma diminuição exponencial da quantidade. Agora, vamos imaginar que nós temos um segundo elemento da série. Como que fica a expressão do N2 em função do tempo, né? Então, o 2 seria o segundo elemento da série. Nós temos que levar em consideração que, para esse segundo elemento, eu tenho um anterior que está decaindo e gerando ele. Então, aqui eu tenho um termo positivo. E temos que considerar o próprio decaimento dele, que vai contribuir para a sua diminuição, né? Então, nós temos, digamos assim, um balanceamento, uma disputa entre um termo positivo e um termo negativo, né? Então, para alguns instantes de tempo isso pode ser positivo, e em outros isso pode ser negativo. Na próxima aula nós vamos fazer alguns gráficos a respeito de alguns cenários, né, possíveis para valores específicos de lambda 1 e lambda 2, né? Lembrando que o lambda 1 seria a constante de decaimento do elemento pi, do primeiro elemento da série, e o lambda 2 seria a constante de decaimento do segundo radionuclídeo da série. Mas nós sempre, em todo o raciocínio que nós vamos fazer nessa aula, nós sempre vamos considerar que em t igual a zero, né, seria a nossa condição de contorno, só existe o elemento pi no recipiente. Então não existe ainda os produtos de decaimento do elemento pi, os produtos de decaimento do primeiro elemento da série. Então eu só tenho uma quantidade diferente de zero, que seria o N0, para o primeiro elemento. Para o segundo elemento nós não temos nada. E depois vamos considerar que para o terceiro e para o quarto também não há, tá? Bom, então, o que nós temos que fazer aqui, essa equação diferencial, uma equação diferencial que nos permite calcular como que é o N2 em função do tempo. Mas nós já sabemos como que é o N1, né? O N1 é um decaimento exponencial. Então, no lugar do N1, nós vamos colocar essa expressão aqui, que foi aquela expressão que nós tiramos do começo dessa aula, né? Que é a expressão válida do primeiro elemento de uma série. Ou seja,
ele decai exponencialmente, né? Ele diminui exponencialmente com uma taxa de decaimento lambda 1, né? Então, este termo como um todo vai ficar assim, ó, lambda 1 n0 e a menos lambda 1t. E aqui vamos deixar do jeito que está, né? Agora, essa expressão como um todo, né, me dá uma equação diferencial para o N2. Então, nós teríamos que achar a solução dessa equação diferencial para N2. Contudo, digamos assim, a disciplina aí de equações diferenciais nos ensina que equações desse tipo, né, que seria uma equação inhomogênea, né, porque eu tenho N2 aqui nesse termo e N2 aqui, mas aqui não é o N2, né, então seria uma equação inhomogênea. Então, uma solução possível dessa situação seria eu ter uma combinação de duas exponenciais, né? Ou seja, uma combinação linear de duas exponenciais. Então, a solução desse tipo de equação seria um termo que depende de e a menos lambda 1t. Então, eu vou colocar como sendo a, um coeficiente a, uma constante, a e a menos lambda 1t, mais outra com e a menos lambda 2t. Então, vamos chamar de mais b e a menos lambda 2t. Então, aqui eu teria uma combinação linear de uma exponencial que vai com lambda 1 e outra exponencial que vai com lambda 2. Então, também a experiência nos mostra que esse tipo de solução, ela satisfaz plenamente essa equação diferencial aqui, né? Então, como que vamos fazer? Nós temos que achar os lambdas, nós sabemos, né? Nós sabendo qual que é o radionuclídeo em questão, nós temos tabelas. Depois também em uma aula nós vamos ver como consultar essas tabelas. Nós temos tabelas que nos dão os valores de lambda para cada radionuclídeo existente ou na natureza ou artificialmente, né? Então, o lambda 1 e lambda 2 em geral, os lambdas como todos em geral são constantes conhecidas, né? Mas aqui nessa solução nós temos que determinar o A e o B. Então, como que nós podemos determinar o A e B? Bom, uma maneira que temos que fazer é derivar isso, né, em relação ao tempo, porque aqui nós temos uma derivada, e depois substituir nessa equação aqui. Então, com isso, vai ser possível usar o A e B. E também nós sabemos que toda vez que você tem que resolver uma equação diferencial, você tem que usar as condições de contorno. Então, nós vamos ter que usar as condições de contorno também para determinar os dois coeficientes aqui, o A e o B. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, vamos, mediante essa expressão aqui, calcular como que dá a derivada. Então, aí a gente tem que lembrar de como que é a derivada de uma função exponencial, né? Então, aqui eu tenho uma constante, né? Ao derivar, ela vai permanecer aqui, né? Mas ao derivar a exponencial, eu tenho a própria exponencial reproduzida, mas tudo que multiplica a variável t, no caso menos lambda 1, tem que aparecer aqui na frente, né? Então, o resultado da derivação desse primeiro termo vai ser menos lambda 1 a e a menos lambda 1t, né? Então, isso é a característica de derivação de função exponencial. E da mesma forma, eu tenho a derivada de e a menos lambda 2t. Então, tudo que multiplica o t, no caso menos lambda 2, vai ter que aparecer aqui na frente e a exponencial continua, né? Então, vai ficar menos lambda 2b e a menos lambda 2t. Então, essa expressão é a expressão da derivada a partir dessa equação aqui, né? Que nós estamos propondo como solução da equação diferencial, tá? Agora, nós vamos pegar essas duas expressões, tanto do N2 quanto da derivada, e jogar na equação que nós tínhamos estabelecido antes, né? Então, no lugar do N2 aqui, ó, vamos colocar essa expressão aqui. E no lugar da derivada do N2, vamos colocar essa expressão aqui. E fazendo isso, nós chegamos nesse trambolho aqui embaixo, né? Então, é uma coisa que tem vários termos, mas se a gente tiver calma e olhar termo a termo, a gente vai chegar em condições bastante tranquilas de interpretar.
né? Bom, essa expressão aqui embaixo, ela tem termos que dependem de exponencial de menos lambda 1t e termos que dependem de exponencial de menos lambda 2t, né? Então, aqui é menos lambda 1, aqui é menos lambda 2, aqui é menos lambda 1, aqui é menos lambda 1 e aqui é menos lambda 2. Bom, eu quero que essa igualdade se estabeleça, se mantenha para qualquer valor de tempo. Então, a única maneira de eu igualar esses termos e manter a igualdade para qualquer que seja o tempo é eu igualar os termos que tem aí a menos lambda 1t, separar os termos com e a menos lambda t e igualá-los, e depois separar os termos que tem a exponencial de menos lambda 2t e igualá-los, porque eu não posso igualar uma exponencial com coeficientes diferentes, porque essa igualdade só pode se manter para um valor específico de tempo. E nós queremos que a igualdade se dê para qualquer que seja o valor do tempo, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que pegar esse termo que é lambda 1 e ver quais outros são exponenciais de lambda 1, que seria esse aqui e seria esse aqui. Então, nós vamos ter como uma expressão menos lambda 1 a e a menos lambda 1t igual a lambda 1 n0 e a menos lambda 1t menos lambda 2 a e a menos lambda 1t, e só, termina uma expressão. E outra expressão que vamos ter é menos lambda 2b e a menos lambda 2t igual aquele outro termo que tem lambda 2, que seria menos lambda 2 b e a menos lambda 2t. Ou seja, nós vamos chegar em duas expressões, uma que envolve uma exponencial e outra que envolve outra exponencial, né? Então aqui nós repetimos a mesma expressão de antes, né? E aqui nós obtemos as duas expressões oriundas dela. Então essa aqui com a consideração só do que é exponencial de menos lambda 1t, e essa de baixo só com que é exponencial menos lambda 2t. Então, nós temos essas duas igualdades, né? Aqui nós temos uma coisa muito interessante, é que, na verdade, essas duas expressões é uma só, porque essa aqui de baixo é uma obviedade, né? Então, ela me fala que o fulano é igual a ele mesmo, né? Você vê que se repete os termos aqui, né? Então, isso só está mostrando que esses dois termos aparecem na equação diferencial de forma consistente. Mas essa expressão que depende de b não nos permite calcular b, né? Porque eu tenho que uma coisa igual a mesma coisa. Então, daí eu não consigo tirar informação nenhuma. Mas essa aqui de cima, que envolve o coeficiente a, me permite calcular o a, né? Então, o que nós fazemos a partir de agora é isolar o a nessa expressão aqui, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é cortar a exponencial, ó. Então, a exponencial de menos lambda 1t aparece nos três termos. Então, vamos cortar. Então, vai ficar menos lambda 1a igual a lambda 1 n0 menos lambda 2a. E aí eu vou juntar os dois termos com a, que é esse aqui e esse daqui, né? Então, vai me resultar isso aqui, ó. Então, o menos lambda 2a, eu passei para o outro lado da igualdade, vai ficar como mais lambda 2a. Ó, mais lambda 2a. E esse daqui, menos lambda 1a, esse termo aqui, menos lambda 1a, né? E tudo isso é igual ao que restou. O que restou foi lambda 1n0, né? Lambda 1n0. E agora, basta isolar o a. Então, eu passo o que está entre parênteses aqui para baixo, do outro lado. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui para o a. Ok? Então, com esses procedimentos, nós encontramos o valor de A. Agora, nós precisamos encontrar o valor do B também. Mas nós já usamos a equação diferencial para isso. O que mais que eu posso usar? Eu posso usar a nossa condição de contorno. Então, é isso que vamos ter para o cálculo de B, né? Então, aplicando a condição de contorno, eu tenho que o N2 ele tem que valer 0 para t igual a 0. Por quê? Porque eu estou na condição de que eu não coloquei nenhum átomo tipo 2 dentro do recipiente. Todo átomo tipo 2 que aparece no recipiente, ele vem do decaimento do N1, né?
Então eu não tenho nada em t igual a zero. Então o N2 no t igual a zero, ele é zero, né? Então eu vou pegar a expressão que nós estamos propondo como solução e colocar no lugar do t, vamos colocar zero, né? Obviamente a exponencial de zero é 1, né? Então isso aqui vai se transformar em 1, isso aqui também vai se transformar em 1, vai ficar só a mais b igual a zero, né? Veja bem, essa expressão a mais b igual a zero, como nós já temos o a, nos permite o cálculo de b. Então o b vai ser igual a menos a, passando o a para o outro lado. E aí, como temos o valor de a, é só substituir aqui o valor de a. Então a expressão para o b vai ficar assim. E depois, tendo a e b, nós vamos jogar aqui nessa expressão, né? Então, no lugar do a, coloca a expressão dele, no lugar do b, coloca a expressão dele, e nós vamos ficar com essa expressão aqui, como um todo, que é o resultado, né? O resultado que nos indica como que varia o número de átomos da espécie 2, né? O segundo elemento da série, o segundo radionucleido da série, como que ele muda ao longo do tempo, né? Como que a quantidade de átomos muda ao longo do tempo, né? Então, como eu já falei antes, na próxima aula vamos fazer uns exercícios com essa expressão para tentar mostrar graficamente como que evolui a quantidade de átomos ao longo do tempo. Mas a expressão matemática que temos, oriunda da equação diferencial, da lei geral do decaimento radioativo, é essa daqui, né? Bom, nós podemos considerar ainda uma série que tem mais elementos. Então, como que ficaria para um terceiro elemento da série? Então, eu não vou fazer o cálculo, né, novamente, mas é o mesmo procedimento, exatamente o mesmo procedimento. Nós vamos partir da lei de decaimento genérica. Então, se o μ é 3, nós queremos saber como que é a taxa de variação do terceiro radionuclídeo. Eu tenho que considerar o N2 aqui, lambda 2, N2, mas o N2 nós acabamos de calcular, então nós vamos ter que colocar aquela expressão toda aqui, do N2, que envolve uma exponencial com N1, com lambda 1, e uma exponencial com lambda 2, e aqui colocar o lambda 3, N3, e aí nós temos uma equação diferencial para N3, né? Então, extrapolando ao que fizemos no segundo caso, em que a solução genérica é uma soma de duas exponenciais, agora para o N3, a solução genérica vai ser uma soma de três exponenciais, né? Com coeficientes A, B e C. E aí nós precisamos calcular os coeficientes A, B e C, fazendo a derivada do N3, substituindo na equação diferencial, e depois também usando a condição de contorno, considerando que nós não temos nenhum átomo tipo 3 inicialmente no recipiente, né? Então, daí nós podemos calcular a expressão para o N3, né? Então, fazendo todo esse procedimento, nós temos a seguinte expressão para o N3. Então, repare que é um coeficiente que envolve os lambdas, vezes uma exponencial que vai com menos lambda 1t, mais um outro coeficiente que vai com outra exponencial com menos lambda 2t, e mais um terceiro coeficiente que vai com exponencial i a menos lambda 3t. Já deu para ver que quanto mais à frente da série eu vou, ou seja, se eu pegar o quarto elemento, quinto elemento, sexto elemento, mais exponenciais eu vou ter na expressão, né? Se eu pegar o quinto elemento da série, vai ser uma soma de termos que envolvem 5 exponenciais, né? Se for o sexto, vão ser 6 exponenciais e assim vai. Imagina para o último elemento daquelas séries naturais lá que tem mais de 20 radionucleidos, né? Bom, nós vemos também que nós temos os coeficientes um pouco mais complexos do que no caso anterior, né? Mas mostra uma certa semelhança na forma, porque o coeficiente anterior era um lambda em cima e uma subtração de 2 lambdas embaixo, né? Agora os coeficientes são produto de 2 lambdas em cima e embaixo um produto de 2 diferenças entre lambdas. Reparem que quando eu pego o exponencial de lambda 1, eu tenho lambda 2, lambda 3 subtraindo de lambda 1, né?
Quando eu tenho a exponencial com lambda 2, eu tenho lambda 1 e lambda 3 subtraindo de lambda 2. E quando eu tenho a exponencial de menos lambda 3, eu tenho lambda 1 e lambda 2 subtraindo de lambda 3. Então, sempre o lambda que aparece na exponencial é aquele que está subtraindo aqui nas diferenças nos denominadores, né? Por extrapolação, nós podemos concluir que se nós calcularmos aqui o 4, a expressão para o quarto elemento da série, nós vamos ter uma soma de 4 exponenciais, e aqui o coeficiente ele vai ter que ser um produto de 3 lambdas em cima, e aqui embaixo um produto de 3 diferenças entre lambdas. E para o termo de E a menos lambda 1, essas 3 diferenças vão ser com relação a lambda 1. Então vai ser menos lambda 1, menos lambda 1 e menos lambda 1. Né? Então essa que é a lógica digamos assim, da obtenção de uma expressão geral para o enésimo termo de uma série ao longo do tempo. Né? E como expressão geral, nós temos aqui essa figura aqui foi tirada do próprio Kaplan, né? Porque eu fiquei com preguiça de digitar todas essas equações, ia demorar um bocado, mas se vocês verem a lógica dos coeficientes que multiplicam as exponenciais para o enésimo termo de uma série, vocês vão ver que segue aquela lógica que eu acabei de falar para os coeficientes, né? Então, com essa expressão, nós podemos determinar como que é o número de átomos num dado instante de tempo para qualquer elemento de uma série radioativa, né? Então, são expressões absolutamente genéricas e que podem, assim, sem exagero, nos dar como que é o número de átomos ao longo do tempo de qualquer radionuclídeo presente num conjunto de radionuclídeos em qualquer instante de tempo, né? Pelo menos o que nós vimos até agora são expressões que são baseadas numa condição de contorno em que só existe o primeiro radionuclídeo da série inicialmente. Mas eu posso ter também situações em que outros elementos da série existem no tempo t igual a 0. Nesse caso, nós podemos utilizar as mesmas soluções que nós utilizamos aqui até agora, considerando o seguinte: nós podemos calcular a quantidade, por exemplo, do terceiro elemento de uma série usando essa expressão, considerando que inicialmente, aqui está faltando o N0, tá? Considerando que inicialmente eu tenho um N0 do primeiro elemento da série, né? Então nós calculamos a quantidade do terceiro elemento que é gerado em função dessa quantidade inicial do primeiro elemento. Mas se nós considerarmos que existe também uma quantidade inicial do segundo elemento da série, e nós queremos calcular a quantidade do terceiro devido a essa quantidade inicial do segundo, nós podemos usar essa expressão aqui, né, considerando que o terceiro elemento é o elemento seguinte com relação àquela quantidade inicial do segundo elemento. É um pouquinho enrolado para falar, talvez vocês ouvindo o vídeo uma vez só, vocês se confundam um pouquinho. Se assim, fica muito primeiro elemento, segundo elemento e tal, vocês podem voltar ao vídeo e ouvir de novo com calma para entender a situação, né? Mas assim, nós podemos considerar que a quantidade do terceiro elemento gerada pela quantidade inicial do segundo corresponde a uma outra série que começa no segundo elemento, em que o terceiro elemento geral é o segundo elemento dessa outra série, né? Então eu usaria essa expressão para calcular essa quantidade adicional que veio da quantidade inicial do segundo elemento e acrescentar aquela quantidade expressa por isso, por essa expressão mais completa, devido ao decremento do primeiro elemento da série. Então nós podemos fazer uma composição dessas expressões de tal forma a abranger todas as situações possíveis.
não só as situações em que eu tenho apenas o primeiro elemento inicialmente, como também as condições em que eu tenho uma quantidade inicial dos outros elementos da série, né? Mas nós vamos exercitar um pouquinho essas expressões no próximo vídeo, nos próximos vídeos, né? Então, talvez fique um pouquinho mais claro. Eu quero lembrar também que o capítulo 10 do Kaplan, ele pode ser usado para esse assunto, depois quando nós formos falar de atividade, e também sobre datação, né? Então, um capítulo que vai dar a base, né, do que nós vamos precisar na disciplina no que diz respeito ao decaimento radioativo. Bom, finalmente, uma outra situação em que é muito comum quando nós falamos em física nuclear e que, digamos assim, precisamos usar uma expressão genérica, uma equação diferencial para avaliar como que muda a quantidade de átomos, é quando nós temos aquilo que nós chamamos de reação de ativação. O que significa a reação de ativação? Bom, nós temos situações em que átomos que são estáveis, quando bombardeados por partículas, podem dar ensejo, podem se transformar em átomos radioativos, né? Então, uma situação particular em que isso acontece é quando nós temos um reator nuclear. Vamos falar de reatores nucleares em outra aula, mas quando nós temos um reator nuclear, esse reator nuclear emite nêutrons. E muitas vezes, quando nós deixamos uma amostra, um material qualquer não radioativo nas imediações, né, do caroço de um reator nuclear, aonde nós temos um fluxo de nêutrons razoável, dependendo da energia com que esses nêutrons chegam na amostra, eles vão ser capturados pelos núcleos e, em função disso, produzir elementos que são radioativos. Então, você tem, enquanto a amostra estiver sujeita a um determinado fluxo de nêutrons, nesse caso, essa letra φ aqui, ela está nos significando algo que é proporcional a esse fluxo de nêutrons. Então, nesse caso, eu vou ter uma ativação da amostra, ou seja, uma geração de elementos radioativos na amostra. Evidentemente, esses elementos radioativos vão estar decaindo. Então, eu vou ter esse termo aqui também, que é o termo do próprio decaimento dos átomos radioativos que são gerados. Então, a expressão, digamos assim, a lei de decaimento que vai me indicar como que é a variação do número de átomos ao longo do tempo nessa situação, vai ser algo que vai no sentido dessa expressão matemática aqui. Então, como que se dá a taxa de variação do número daquele elemento radioativo que é gerado? Bom, ele tem uma taxa que vamos considerar que é constante, uma taxa de produção que é constante. No exemplo específico dos nêutrons, do fluxo de nêutrons, esse φ vai ser proporcional a esse fluxo. Quanto maior for o fluxo, maior a taxa de produção de átomos radioativos, né? Isso depende de uma série de fatores, como o tipo de átomo-alvo e o espectro de energia dos nêutrons que estão chegando aí. E vou ter também o próprio decaimento do elemento, que vai inserir esse termo aqui, menos lambda n, né? Que é o termo geral que nós chamamos de atividade, como vamos ver à frente, que expressa o próprio decaimento, né? Então, essa expressão também seria uma expressão que nos dá uma taxa de produção e uma taxa de desaparecimento devido ao decaimento, né? E também, nós, da mesma forma que fizemos antes, poderíamos achar a solução dessa expressão. A solução dessa expressão, como nós temos também uma derivada de uma função n que é proporcional a ela mesma, então uma solução possível é a própria exponencial. Só que como aqui nós temos uma inhomogeneidade, uma equação inhomogênea, a solução mais geral possível vai ser a exponencial mais um termo.
né? Um termo que vai dar conta dessa inhomogeneidade aqui, né? Então a solução ela deve ser desse tipo aqui, né? Ser um A mais um E menos lambda T. Repare que aqui nós temos só um lambda, nós estamos considerando que só um elemento radioativo é gerado, né? Não é a situação mais completa. A situação mais completa seria aquela em que nós geramos um elemento e esse elemento pode decair em outro elemento radioativo, mas não vamos considerar isso agora. Vamos considerar apenas que um elemento radioativo é gerado e como que se dá a evolução do número de átomos desse elemento, né? Então a nossa solução é essa. Se a solução é essa, quanto que vai ser a taxa de variação ao longo do tempo desse N, né? Então tem um dN dt aqui. Então a derivada de constante é zero e a derivada disso aqui vai ficar menos lambda b e menos lambda t. Então se nós substituirmos essa expressão aqui e substituirmos essa expressão para n aqui, e nós vamos chegar ao resultado, né, para que a expressão seja coerente, de que o A tem que ser φ sobre lambda. Então, um exercício interessante seria vocês fazerem isso, né? Vocês pegarem essa expressão, substituir aqui e essa daqui substituir aqui e ver se vocês chegam nesse resultado aqui, né? Bom, e depois utilizando condição de contorno, nesse caso, vamos considerar como condição de contorno que no tempo t igual a zero não tinha nenhum elemento radioativo na amostra. Esses elementos radioativos vão aparecer pela ativação com nêutrons. Então, levando em conta essa condição de contorno, que inicialmente não tinha nada do elemento, eu tenho também que o B tem que ser igual a menos φ sobre lambda. Quer dizer, eu tenho que substituir aqui essa condição, né? Colocar aqui t igual a zero, essa exponencial vai dar 1, então novamente eu teria A mais B igual a zero, né? Então o B tem que ser menos o A. Então B é menos φ sobre lambda. E aí, juntando esses dois resultados, jogando aqui, nós temos essa expressão para a quantidade de átomos ativados, vamos dizer assim, né, ao longo do tempo, que é uma expressão que é proporcional a 1 menos E a menos lambda T. Agora, o gráfico de 1 menos E menos lambda T vai ser uma exponencial não decrescente, mas uma exponencial crescente desse tipo aqui. Uma exponencial que cresce até um valor máximo, né? Um valor de saturação. Esse valor máximo se dá quando o tempo vai para infinito, né? Então, se nós colocarmos t igual a infinito aqui, fica e elevado a menos infinito, isso vai dar zero, porque essa exponencial é decrescente. Quanto maior o tempo, menor é essa exponencial. Então, isso vai dar zero. Então, o n, para um tempo grande, suficientemente grande, vai dar φ sobre lambda. Então, esse valor máximo aqui é igual a φ sobre lambda, tá? E o valor mínimo é zero, né? Então, ele sai de zero até φ sobre lambda, né? Essa condição aqui é a condição em que o decaimento do radionuclídeo gerado se iguala à taxa de produção. Então, nessa condição, a quantidade fica constante, né? Mas se eu desligar o reator, por exemplo, e esse φ sumir, aí, a partir de quando eu desligo, logicamente, os elementos radioativos eles vão decair exponencialmente. Então, eu vou ter uma queda assim, né? Então, é a queda típica exponencial que eu teria sem nenhum tipo de ativação, tá? Outra situação em que nós temos ativação é o caso da produção de carbono 14 na atmosfera da Terra. Então, o aparecimento do carbono 14 na atmosfera da Terra, nós vamos falar mais aprofundadamente sobre isso, é gerado por partículas da radiação cósmica que chegam na atmosfera, atingem elementos que não são radioativos, que são estáveis, e com isso produz o carbono 14. Então também é um exemplo em que essa expressão pode ser aplicada, né? Então, com essas situações, a situação de você determinar qual que é a evolução temporal do número de átomos
de um radionuclídeo pertencente a uma série e também de um radionuclídeo gerado numa reação de ativação, nós cobrimos uma grande variedade possível de situações envolvendo elementos radioativos, né? Então essa seria, digamos assim, a apresentação da matemática básica que nós vamos precisar para fazer avaliações diversas a respeito de situações envolvendo radiação nuclear, né? Inclusive cálculo de dose, né? Então, para a avaliação do nível de dose de radioatividade que você tem em diferentes situações, essas expressões que nós vimos nessa aula são muito importantes, né? A próxima aula nós vamos dedicar ao estudo da atividade, que seria, digamos assim, a taxa com que um radionuclídeo emite radiação, e vamos ver como essas equações são importantes para a avaliação da atividade.